Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem Flamengo e Lanús às 9h30 da noite, jogo exclusivo da ESPN Brasil e Disney Plus. Galera, é o seguinte, temos aqui dois cortes. Esse corte aqui do programa Sport Center e um cortezinho pequeno do jogo aberto da Band, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogaço que vale taça. Simbora, vamos lá. E exclusivo aqui na ESPN do Disney Plus. Então são duas opções. Ou você vai lá com o Jailson. Dá tempo ainda? Acho que eu vou pegar um voo. Então. Ainda dá. Tá bom. Dá tempo, sim. Ó, se pegar o voo agora. Galera, essa imagem de fundo da tela, né, da ESPN tá um pouco escura. Não sei o porquê. Fazem 2 dias que está assim, cara. Não consegui melhorar essa iluminação da tela porque a tela é capturada e já vem assim, tá bom? Então, paciência. Daqui uns dias deve voltar ao normal. Chega a tempo, não chega? Olha só, eu visualizei a cena aqui, o Jailson emulando o Gabigol e acarinhando a taça. Pode. Ó, dá pra ver toda a nossa equipe no reflexo. Dá sorte, Jailson. Vai. Confia que dá sorte, Jailson. Não, confia nada. Não vou fazer isso não. Boa tarde, queridos. Boa tarde aos fãs de esporte. Não, respeito, cara, respeito. Deixa ela aqui, tá aqui fazendo parte do nosso cenário, mas não vou chegar nem perto de encostar. Tá doido? Não, tem que respeitar. Só aqui mesmo, agradecimento aqui, né, a Judite, minha querida Marcele aqui da Comebol, que deixou aqui com a gente pra gente fazer essa entrada ao vivo. E aí a taça desejada nessa noite de hoje, entre Flamengo e Lanús. Enfim, aquela questão dos torcedores que a gente falou na primeira hora, né, como vai estar o clima no Maracanã. Tem algumas questões que a gente vai levar aí pro debate, pra discussão, principalmente em relação ao que o Felipe Luiz vai escalar, né? Hoje, tendo mais opções, por exemplo, tendo o Plata, que é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, que ele sempre fala, né, que faz todas as movimentações da forma que ele gosta, seja pelo lado direito, seja jogando ali um pouco mais centralizado, enfim, jogando um pouco mais recuado também. Tem o Jorginho, que pode ter aí essa opção de segundo volante, né, enfim, dá para ver claramente que o time do Flamengo tá sentindo muita falta do Jorginho ali ao lado do Pulgar, né, a forma que o time do Flamengo controla o jogo, consegue controlar os seus adversários, a marcação alta, a hora que tem que saltar a pressão, a hora que tem que ficar um pouco mais recuado. Eu acho que isso tem muito a ver com a presença do Jorginho no meio-campo. Só que aí a Mari P, né, a gente estava fazendo essa fofoquinha aí ontem durante ali o programa, isso mexe automaticamente, por exemplo, na posição do Paquetá. Acredito que por isso também que o Felipe Luiz está tentando botar o Paquetá ali aberto, porque ele sabe, quando tiver todo mundo disponível, onde é que o Paquetá vai jogar? Que se tiver Jorginho e Pulgar, será que um dos dois vai cair? Vai colocar todo mundo junto ali? Acho que é basicamente por isso também que o Felipe Luiz está fazendo alguns testes. Enfim, fico aqui para o debate, a gente vai conversando sobre esse Flamengo e Lanús de mais tarde, mas já tem algumas questões para a gente ir conversando na desejada aqui do nosso lado, que foi o que você falou, Bruno. Ou é aqui no estádio, ou é com a gente da ESPN. Isso, e lembrando que tem o nosso pré-jogo ali com o Jailson também, com a nossa equipe. O Fábio Luciano vai estar lá também, tá? Pro jogo do Flamengo, então, no YouTube. Você adorou a taça, né, Bruno? Oi? Linda a taça, né? Você adorou. Ah, taça é taça. Não existe igual ao gol, já diria o Dadá. Não existe taça feia. Ah, existe sim. Feio é não levantar a taça. Existe? Claro que sim. Mas aí é uma questão estética. É uma questão estética. Não é? Mas o importante é tê-la. Exato. Não é? Com certeza. Ô, Mário, olha só. A gente tá vendo os confrontos entre Flamengo nesses... A taça mais bonita que eu vi até hoje, galera, é a taça da Copa do Mundo de Clubes. Cara, que taça maravilhosa. Linda, né? confrontos de mata-mata quando ele perdeu a primeira fora. Ou quando ele perdeu a primeira, tá? Perdeu o jogo de ida. E aí a gente tá vendo que nesses últimos confrontos ele só conseguiu virar contra o Maringá. Então ele caiu pro Galo, pro Penharol, pro São Paulo e também para o Del Valle. Hoje, qual é o tamanho do risco hoje, hein? É risco altíssimo, risco alto, não é um Flamengo favorito como, por exemplo, o Botafogo era contra o Nacional. Não dá para fazer essa comparação, né? O Potosí. Não dá. Tem essa casca, né? Tem time qualidade. Argentino, além de tudo, né? É um time experiente acima de tudo. Tem jogadores como Esquerdós, Salvio, Marcelino Moreno, jogadores bastante rodados.
e que naturalmente vão entrar naquele jogo mental para tentar desestabilizar o Flamengo. Então, Felipe Luiz certamente precisa estar preparado para esse cenário de um jogo mais travado, de um jogo em que o Lanús vai tentar se aproveitar muito até do ambiente do estádio, caso a torcida do Flamengo não se sinta contagiada pelo time. Então, por tudo isso, é um jogo bastante complicado hoje, é um grande desafio para o Felipe Luiz finalmente ter tranquilidade na temporada, finalmente apresentar uma atuação de gala, e hoje é isso. Se o Flamengo quiser ser campeão da Recopa, vai precisar jogar o que não jogou ainda na temporada de 2026. Jogou contra o Vasco. Mas acho que até naquele momento, pelo estágio inicial de temporada, é um jogo que as duas equipes estão se preparando ainda, apesar de clássico. E era o primeiro jogo do Flamengo principal sob o comando do Felipe Luiz. Mas foi o que mais se aproximou, né? Do que sim. Ali alguns momentos contra o Botafogo também. Mas para vencer o Lanús hoje, para conseguir reverter essa vantagem, eu vejo que só o Flamengo remetendo ao time de 2025. Se fizer o que apresentou aqui em 2026... para mim, não vai ser suficiente, porque do outro lado tem uma equipe muito bem arrumada. E qual é a chave que precisa virar? Porque a gente tem avaliado um problema de desempenho e também um problema que a gente chegou a discutir de atitude. Sim. Qual que é a que mais preocupa e que tem que ter uma virada imediata, Mari? É que eu acho que, nesse caso especificamente da Recopa, primeiro que nesse momento da temporada para o Flamengo já virou uma pressão, né? Por conta do desempenho que ainda não aconteceu, já perdeu a Supercopa para o Corinthians também, não jogando quase nada, uma questão ali também de querer, de postura, enfim. Mas são 2 títulos ou 2 competições ali que não fala muito sobre o restante da temporada, né? Se o Flamengo desempenhasse contra o Corinthians, desempenhasse contra o Lanús e ainda assim não conseguisse, brigando, disputando e jogando bem, acho que era outra coisa. Eu acho que... Concordo com ela, cara. O que deixa a gente aborrecido, puto, é a forma que o Flamengo perde os jogos, cara. Sem brigar, sem lutar. É um time que não apresenta nada. Isso daí deixa a gente puto, né? Então, se o Flamengo perdesse jogando bem, encantando, né? É meio difícil falar encantar na derrota, mas vocês entenderam, né? Se o Flamengo perde o jogo jogando bem, cara, você até entende, tentou, né? Mas quando o Flamengo entrega o jogo, daí não tem como, né, cara? Daí a gente fica nervoso mesmo. Você entender a importância também da partida, do título. O adversário quer muito, você também tem que querer muito. Então, acho que para além do que a gente entende ali de alguns jogadores não ainda no seu melhor, de desempenho, de desenvolvimento, você precisa querer. Eu acho que faltou isso para o Flamengo, especificamente em Supercopa e no jogo de ida. E, Jailson, você acha que de uma maneira geral... nós aqui e torcida, a gente está dando um peso muito grande para essas duas, assim, para esse início de temporada, para 2 disputas de início, ou não? É natural que seja assim, que aconteça, e que se qualquer time não vencer, não começar o ano vencendo, a gente vai questionar e colocar em xeque o restante da temporada? Bruno, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem a parte da torcida que acha que é exagero, mas tem também a parte da torcida que entende, principalmente pelo investimento e pelo que a gente estava falando em relação ao futebol praticado, né? O mal acostumado. O time do Felipe Luiz, a gente estava vendo ontem ou anteontem, agora eu não lembro ao certo, o aproveitamento, né, da equipe do Felipe Luiz, acima de 70%. Então, nesse início de temporada, bem abaixo. E, enfim, as atuações de um time estrelado que não tem acontecido. E também depois da chegada do Paquetá, que é a maior contratação ali da história da equipe. E assim, você precisa encaixar esse jogador. E o time do Flamengo não está conseguindo... o Felipe Luiz não está conseguindo fazer esse time jogar. E aí tudo bem. Tem o fato inédito do calendário, que já pega o Campeonato Brasileiro do início da temporada, jogadores desgastados que não tiveram isso tudo. A torcida entende, a gente já vem falando há bastante tempo também. Só que as outras equipes estão conseguindo jogar. Eu acho que é esse o ponto que pega. O time do Flamengo não está, o Felipe Luiz não está conseguindo botar essa equipe para jogar. E, enfim, assim, eu concordo com o Breler em relação à melhor atuação do ano. Eu estava até conversando com o Ismael, nosso pessimista rubro-negro, né? O Ismael, nosso companheiro aí, o editor do Sport Center, tá para nascer o cara que seja mais pessimista do que ele. Ele já me mandou mensagem aí. Como é que tá o clima aí? O que você tá achando? Eu falei, cara, então,
pessoal tá meio bolado aqui, né? Os torcedores, né? Alguns assim e tal, estão cobrando realmente que hoje seja a noite, aí eu concordo com o Breile, de jogar o que ainda não jogou nessa temporada, que a gente pode, beleza, pegar o jogo contra o Vasco, que eu acho que, de fato, foi o jogo que, ali o primeiro jogo, né, que a equipe jogou um pouco melhor, mas de resto, realmente, ainda não conseguiu performar próximo do que era em 2025. É que assim, aí eu perguntei para você e também já vou seguir na conversa aqui e responder, né? Não dá para fazer ou tratar normal como o Botafogo quis tratar no ano passado. Lembra? E a gente criticou? Exatamente. Não foi? O Botafogo abriu mão ali da... Não foi, Jailson? E aí, eu só acho que a consequência não vai ser a mesma, tá? Eu acho que se eventualmente o Flamengo não vencer o título hoje, ele vai poder disputar com força as outras competições, algo que o Botafogo não fez. Mas não dá, de Copa não dá para você abrir mão de nenhuma, né, Jailson? Então, tem a diferença aí, Bruno. Acho que a questão institucional a gente pode falar dessa forma, porque o Textor falava abertamente que o ano não começava, né? O recado que ele diminuiu. Essa que é a realidade. Ele diminuiu as duas Copas. Ele diminuiu a Supercopa e diminuiu a Recopa e ele, enfim, priorizou ali a partir de março, abril, o que ano passado não deu certo. A gente falou que o ano de 2024 foi uma questão atípica, que ele acertou no Arthur Jorge, todas as contratações naquela ocasião deram certo. E desse ano não, do Flamengo não. Os próprios jogadores, o próprio Filipe Luiz, ele está falando que a equipe não está desempenhando, que tem que querer mais, que tem que melhorar mesmo, que perdeu e eles sentiram a derrota, sim, da Supercopa contra o Corinthians. Não foi como o Botafogo fez naquela ocasião com o seu mandatário, né, o Textor, falando daquela forma. Acho que tem essa diferença. Os jogadores do Flamengo e o próprio treinador, eles entendem que eles precisam melhorar. Tem e talvez seja um problema, porque a gente quer, mas não está conseguindo. Exatamente. Esse é o ponto. E até pegando o gancho nesse ponto que o Jailson tocou, de cobrança do torcedor, atrelada à expectativa, a gente precisa separar as coisas. É normal, o torcedor do Flamengo, depois de 2019, a exigência aumentou. O sarrafo é muito alto e sempre foi no Flamengo. Mas depois de uma era vitoriosa, de uma geração que ainda tem referências como Bruno Henrique e Arrascaeta, é normal que o torcedor fique mais exigente e é o que está acontecendo com a torcida do Flamengo. Filipe Luiz sabe disso, como jogador e como técnico. Agora, outra é querer arrumar problema onde não tem. Então, o Filipe Luiz, daqui a pouco, já tentam pregar o rótulo de que, não, ganhou na sorte no ano passado. Não dá pra falar isso. Ganhou porque o elenco era bom. Pelo amor de Deus. Então, mas... Como é que você vai questionar a qualidade do Filipe? Mas eu concordo que... Mas já rola essa narrativa de gente ali que está ressabiada com o desempenho do time. E o que está acontecendo com o Flamengo é normal em boa parte das equipes campeãs. Sobretudo equipes que conquistam mais de um título. Porque manter esse sarrafo alto, manter a motivação dos caras, manter todo mundo intenso, ligado, encaixar uma contratação como o Paquetá, não é tão simples como parece. Os caras já vêm de uma temporada ali, concentração alta o tempo inteiro, exigência alta, mobilização em todas as competições, e de repente vira o calendário, a temporada já começou, o Flamengo há pouco tempo estava disputando o Intercontinental. Então, tudo isso é muito difícil de encaixar numa equação equilibrada em que o time voa como na temporada passada. E um exemplo, o Palmeiras do Abel. Trabalho super longevo do Abel, mais de 5 anos, e oscila também. Na temporada passada, não ganhou título, acontece, e até o Abel teve a dificuldade de manter esse sarrafo no alto. E eu vejo que o Filipe Luiz está passando por isso agora e tentando buscar as soluções. Mas é isso. Eu vejo que não é o momento da diretoria, do BAP, fazer reunião só para cobrar. Precisa, nesse momento, cobrança sempre tem de existir, mas precisa, nesse momento, oferecer respaldo a Filipe Luiz e comissão técnica. É o principal, para lidar com um momento que é de oscilação. Eu vejo ainda como normal e não como um sinal de desgaste de trabalho ou incapacidade do Filipe Luiz, pelo contrário. Para mim, essa é uma das principais diferenças entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Palmeiras não permite que o barulho externo entre. Ele tem ali a convicção no trabalho, ele mantém o Abel, ele sabe das oscilações, ele continua ali confiando no trabalho, porque o trabalho ele dá resultado vez ou outra para além de títulos. O Flamengo não. O Flamengo, essa diretoria ainda sustenta um pouco mais, porque é uma diretoria mais profissional. Você contrata o Boto, que é um cara que sabe o que faz, não é só, entre aspas, cargo político dentro do clube. Mas vacila um pouquinho, o barulho já entra.
E aí a diretoria trabalha com respostas para a torcida, né? Então, assim, se treinadores que ganharam coisas foram demitidos, como o próprio Dorival, é muito fácil para isso acontecer também com o Felipe Luiz, porque a instituição Flamengo coloca a régua sempre muito alta para qualquer coisa, né? Mas eu acho que o momento também é isso, assim. O Flamengo, antes do jogo contra o Lanús, vinha de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate. Sim, início de temporada, tá todo mundo passando já por questões físicas, o Flamengo perdendo jogadores, enfim, Jorginho voltando agora. E aí, nessa questão até do Jorginho, tem o time, né, Jailson? Você falava do Paquetá, então qual que seria o melhor posicionamento, afinal, para ele? O Felipe tem colocado na posição também de segundo volante, mas tem deixado claro que prefere vê-lo mais adiantado ou até mais pela direita, não é, Jailson? Sim, aí vai depender muito da forma que o Felipe Luiz vai enxergar as dinâmicas dessa equipe, né? Porque, assim, sinceramente, quando você tem a possibilidade de um 4-4-2 ou um 4-2-2-2, né, que pode ser o esquema do Flamengo com o Paquetá e com o Jorginho, é essencial que os laterais passem, né? Eu já estou batendo nessa tecla há um tempo, porque acaba sobrando para o Felipe, acaba sobrando para o meio de campo, mas é essencial que o lateral passe para dar opção. Porque, por exemplo, o Paquetá é canhoto. Se ele vai jogar aberto pelo lado direito, ele vai cortar para dentro, é natural. Então você precisa que o Varela ataque esse corredor. O Arrascaeta do outro lado é a mesma coisa, porque pensando já da seguinte forma, tá, gente? Pulgar e Jorginho como 8 no esquema ideal. Pulgar e Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, e aí o Cebolinha e alguém. Por que eu estou botando esse alguém? Pode ser o Pedro, óbvio, que é o 9, é o cara, é o referência, é o centroavante, é o cara, é o fazedor de gols. Só que o Felipe Luiz já deixou claro diversas vezes como ele gosta do Plata. Como o Plata faz tudo que ele pede da forma que ele realmente quer. Então não tem como eu falar que o Pedro vai ser titular absoluto se o Plata vai estar por ali, que pode fazer diversas funções. Então é essencial nesse esquema, se não for um 4-2-3-1 com Paquetá, né, aberto, tá, o Pedro mais como referência e o Cebolinha se for um 2-2-2, né, é essencial que os laterais passem, porque você precisa dessa opção e para dar uma variada também, né, para mudar um pouco a forma que você ataca, porque senão vai ficar ali naquela mesmice. Eu até pedi Felipe, nosso editor-chefe, Felipe, aquele mapa, né, posicionamento médio do jogo de ida para mostrar para o fã de esporte, por quê? Quando o Felipe Luiz ele bota na telinha ali, né, na tática, o 4-2-4, que era mais ou menos o que eu tinha na cabeça, com o Luiz Araújo, o Arrascaeta, o Carrascal e o Cebolinha aberto pelo outro lado, eu imaginei que fosse uma equipe que não teria ninguém fixo, mas que teria mobilidade. Cada hora alguém ocuparia esse espaço. Vocês estão vendo aí, né, o Carrascal, por exemplo, que está o cara mais avançado. O Carrascal ele não chegou próximo à área do Lanús, por exemplo. Não teve tanta troca ali de função. Eu imaginei que, como seriam os 4 jogadores mais leves, teria assim uma troca de função e que cada vez alguém iria ali fazer aquela função de 9, né? Até o próprio Paquetá, que a gente já viu algumas vezes, até quando surgiu no Flamengo, jogando ali com o Rueda, um pouco mais avançado, mas eu achei que também fosse sobrar para ele fazer às vezes ali daquela função de um falso 9 ou de um 9, mas enfim, que pisasse na área. Eu achei que faltou isso no jogo contra o Lanús, e aí é uma outra crítica da torcida que volta aquele arame liso, né? Aquele passe para um lado, aquele passe para o outro, aquele... Cara, isso daí é irritante, né, galera? A saída de bola do Flamengo e esse negócio de ficar tocando só na horizontal, cara, sabe? De um lado pro outro, não na vertical. Cara, o torcedor, ele quer ver o time ir pra cima. E o Flamengo não vai pra cima, cara. É só bola na horizontal, fica ali no meio campo, cruzando de um lado pro outro, volta pro goleiro. Isso irrita demais, cara. E quando chega no ataque, não chutam. Poxa vida. Passo para um lado para o outro e sem tantas finalizações. Isso que também a torcida ficou um pouco aborrecida e irritada com o jogo de ida. E só para devolver para vocês, já que a gente está aqui, né, no palco, como você gosta dos ganchos, ô Bruno Vicari? Gosto, Já que a gente está aqui no palco, olha aqui, ó. As medalhas. Que isso, hein? A medalha aqui, ó. Medalha da Recopa. Essa daqui que o rubro-negro não quer de jeito nenhum, né? Ah, essa é de vice, essa? Aqui, ó. Essa é de vice. Essa daqui Essa é bonita, hein? que o rubro-negro quer. A medalhinha aqui, ó. Medalha de ouro. Tal, aqui, ó. Bem. Bonito, Agradecimento aí também a Comembol, que deixou aqui com a gente, né, Judite? Vou pegar aqui, ó. Camisas também, ó. Espera rapidinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o microfone aqui embaixo. Espera aí. Vamos ver.
Essa do Lanús, então, a branca, né? Ó, tá toda autografada essa, hein? Essa aí, hein, Viola? Calma, que ele vai mostrar outra também. Não, mas essa é bonita também. É que o Viola tá fazendo Essa é o bonita. A do Mengão também é autografada. Ó. Essa é linda. Essa aqui, ó. É isso. Essa aí... Parcialidade. Ó, Pedro ainda. Ih, será que tá... Ô, Jailson, só confirma o tamanho dessa, só pra eu saber de uma coisa. Vamos ver qual é o tamanho. Minha saca aí. Não serve no Jailson, serve em mim, não. hein? Essa serve em mim, Jailson. Pode trazer, Meu tá? Deus, cara de pau. Pode levar? Pode levar? Ele confundiu as Olha, camisas. Ele Pedro. confundiu as camisas. Confundiu. Tá? Essa daí, pô. Quem não quer uma dessa? Você já volta. O Tchê que já fica doido. O Tchê já tá de férias? Não. O Tchê meteu uma do Novo Horizontino hoje. Eu achei provocação. Ah, é? O Tchê é impressionante, cara. Ó, você já volta pra gente falar de Palmeiras e Flu, tá? Muito bem, temos aqui também esse corte do jogo aberto da Band. Link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto. Vamos lá. E agora eu quero falar de Recopa Sul-Americana, mas ainda hoje Brasileirão, pré-Libertadores, muita coisa acontecendo, hein? E o Flamengo precisa reverter 1-0 conquistado pelo Lanús, a Argentina, para ficar com a taça da Recopa Sul-Americana e para isso precisa jogar melhor e contar com o apoio do torcedor. O provável Flamengo terá Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Deixa eu pausar aqui, né, galera, para vocês verem a provável escalação, né? Porque cortou o vídeo aqui de repente. Olha aí, ó. Tá aqui na tela então para vocês verem. Vamos lá. Do outro lado, o Lanús chega ao Rio de Janeiro precisando apenas de um empate. A equipe hermana manteve o time titular que conquistou a Sul-Americana em 2025 e vem com força máxima logo mais. Até aqui, são 7 jogos na temporada e apenas uma derrota. Motivação para tentar segurar o Flamengo diante da pressão de um Maracanã lotado. Cicinho, é você o responsável por prever esse Flamengo? Se tem alguma coisa para mudar na escalação? Qual é o perigo maior que o Lanús pode causar aqui no Maracanã? Principalmente porque tem um resultado favorável e deve jogar mais fechado, esperando aquele contra-ataque? Exatamente. Eu acredito que essa seja a proposta. Até porque os adversários, quando vão jogar contra o Flamengo, Renata, uma das principais, provavelmente, instruções dos comandantes, né, dessas equipes adversárias é o quê? Vamos tentar esfriar ao máximo o ímpeto inicial, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito. Então, dito isso, aconteceu, né, no final de semana no Campeonato Carioca. O Flamengo não fazia gol, a torcida começou a vaiar. E em jogos assim, se a torcida vaiar, é muito perigoso, porque essas equipes sul-americanas são assim, catimbeira, faz muita cera. O Flamengo tem que tomar cuidado com isso, colocar a bola no chão, ter tranquilidade e sem ir de maneira desorganizada para cima. Então, com muita cautela, o Flamengo com cautela e os seus principais jogadores, Arrascaeta, o Pedro, movimentando, acredito que o Flamengo consiga, sim, o êxito hoje. Agora vamos falar de pré-Libertadores. Cara, que preguiça que eles têm de falar do Flamengo, né? Falaram 2 ou 3 minutos, cara. Puxa vida, o programa tem 2 horas e eles falaram 3 minutos. Eu fico de cara com isso. Galera, Flamengo e Lanús, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da Recopa Sul-Americana. Bem, cara, eu vou pular aqui essa parte aqui. O jogo é hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. Jogo da volta. Jogo exclusivo do Disney Plus e também da ESPN Brasil, né? Só lá que você vai conseguir assistir. Temos aqui as escalações prováveis. Flamengo tem reforços, como Wallace Ian, Bruno Henrique, Jorginho, né? Que estarão no banco de reserva. Temos aqui o campinho do Flamengo, ó, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Lucas Paquetá, Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Só o Saul, tá? Que tá desfalcando o Flamengo. Força quase máxima.
Já o Lanús do técnico Maurício Pellegrino vem a campo com o mesmo time que enfrentou o Flamengo lá na Argentina, com Losada, Guidara, Esquerdos, Canali, Marquich, Medina, Agustin Cardoso, Marcelino Moreno, Sálvio, Carreira e Rodrigo Castilho. Arbitragem toda do Uruguai, tá, galera? Aqui tá o árbitro Gustavo, o assistente 1 é o Nicolás Tarran, o assistente 2 é o Carlos Barreiro e o VAR é o Andrés Cunha. Bem rapidinho, né? Tudo que você precisava saber de mais importante, eu acabei de falar aqui para vocês, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!